Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Depois da nossa maratona, no feriado, como Deus derramou nesse lugar graça, hein? E eu não parei ainda, porque ontem à noite preguei em Mogi, foi muito bom, Deus fez o mesmo mover lá, derramando sua graça. Hoje estou aqui, e vamos em frente, aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Quero expor uma porção das Escrituras a vocês, e eu sei que o Senhor há de abençoá-los. Diz a Bíblia: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Marque a palavra orou. Orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou. Marca a palavra chorou. Chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte a ele e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e eu o curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Era um relógio do sol. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Amém? Olhe para mim por um momento, eu quero fazer uma breve reflexão nesse texto. O rei Ezequias figura naquela lista dos bons reis, dos reis que serviram ao Senhor com fidelidade. Se você olhar os livros de reis e os livros de crônicas, você vai ver que sempre tem essa diferenciação: um rei que serviu com fidelidade, outro rei que não serviu com fidelidade. Tem uma lista de reis que foram fiéis ao Senhor, e uma lista de reis que foram infiéis ao Senhor. Uma lista de reis que fizeram o que agrada a Deus, e uma lista de reis que não fizeram o que agrada a Deus. Então você vai vendo isso se repetir por todo o texto de reis e por todo o texto de crônicas. Reis fiéis, reis infiéis, reis obedientes, reis desobedientes. E o curioso é que esse rei obediente passa por batalhas. Toque alguém e diga assim: o rei obediente passa por batalhas. Pegou? Pegou? O rei fiel, o rei obediente, o rei que serviu ao Senhor, passou por batalhas. O que a gente precisa hoje é fazer uma correção de expectativa. Diga comigo: correção de expectativa. Veja só, porque tem muita mensagem dizendo que se você for fiel, se você buscar Deus, se você estiver na igreja, não tem batalha.
Isso é a gente fazer uma correção de expectativa. Vou te contar uma história, já contei, vou contar de novo. Estou ficando velho, vou repetindo. Alguns anos atrás, bons anos atrás, 14, 15 talvez, uma jovem senhora veio visitar a nossa igreja, ainda lá na Armando Salles. Ela visita a igreja no domingo, a convite de alguns parentes que eram membros da igreja. Ouvi isso, Rosa? Eu não me lembro, mais ou menos na terça, quarta, coisa assim, Luiz. Eu recebo uma ligação daqueles familiares que convidaram essa senhora para ir à igreja, que foi nos visitar no domingo. E eles me ligaram e falaram assim: bispo, nossa parente, cunhada, prima, eu não lembro direito, nossa parente foi na igreja domingo, gostou muito, mas hoje, lamentavelmente, o filho dela sofreu um acidente. Ele está ferido lá no hospital. O senhor poderia ir lá? Eu na hora, gente, estou indo. Peguei tudo, fui para o hospital. O hospital perto da igreja ali, o antigo São Sebastião, né? Hoje Santa Maria. Eu vou. Quando eu entro, você entrou ali, tem aquela entradinha para o PS ali, que é aquela emergênciazinha, um corredorzinho à esquerda ali. Quem já foi sabe. Quando abre a porta da emergência, é um corredorzão assim, ó. Eu ponho o pé na emergência, ouve isso, dona Neuza. A mulher lá da ponta grita: pastor, domingo eu fui na sua igreja e olha o que me aconteceu. Tudo que eu queria era uma maca para eu cair em coma ali. Acordado ali uns 6 meses. Aí eu tenho que ouvir de vez em quando: o seu trabalho é só pastor? Isso é um trabalho que tem que ter periculosidade, insalubridade, insanidade. Agora o que eu quero que vocês prestem atenção é que essa mulher, como tanta gente, precisa ter uma correção de expectativa. O fato de você estar aqui hoje não significa que não vai ter batalha. O fato de você estar aqui hoje não significa que não haverão desafios a enfrentar. O fato de você estar aqui, o fato de você ser um dizimista, o fato de você estar orando, o fato de você estar ofertando, o fato de você vir na noite mais inspirada de São Paulo. Já cansei de falar que é da cidade, agora é de São Paulo e a gente vai promover logo para a noite mais inspirada do Brasil. Deixa eu te falar, fato de você estar aqui, fato de você viver um ambiente da fé, não te isenta. A chuva cai, os ventos sopram, as águas correm, não importa se a casa está na areia ou se está na rocha, a tempestade é a mesma, a diferença é o final. Levanta a mão de alguém e diga: na vida de quem crê, a diferença está no final. Na vida de quem crê, a diferença está no final. Então esse rei, mesmo em meio a uma vida de fidelidade, a Bíblia registra 3 momentos em que ele precisa apelar para Deus e orar. No primeiro momento que esse homem vai orar a Deus, ele está cercado por um rei chamado Senaqueribe. Ele é rei da Síria. A Síria, naquele momento histórico da humanidade, é o maior império do mundo, irresistível, poderoso. Israel é uma pequena nação. O rei da Síria destruiu e venceu todos os reis ao redor de Ezequias. Derrotou todas as cidades maiores e mais fortes, com exércitos mais numerosos do que Ezequias tinha. E ele está cercado. Mas a Bíblia diz, meus amados,
que esse homem pega os documentos enviados pelo rei da Síria e vai até o templo do Senhor. E no templo do Senhor ele clama, ele ora. O que eu vim te dizer é que a gente ainda tem um lugar e uma janela aberta para apresentar as nossas causas, porque o ouvido do Senhor não está agravado para que Ele não possa ouvir, nem o seu braço encurtado para que Ele não possa salvar. A oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. E eu vim te dizer que hoje, se você tem uma batalha, apela para o Senhor. Se o inimigo se levantou, apela para o Senhor. Então a primeira oração dele é a oração para lidar com um adversário. Diga comigo, adversário. A Bíblia diz que nós temos um adversário. Ela o chama de Satanás, de diabo, Belzebu, príncipe dos demônios, que não é carne, não é sangue, não é um homem, não é uma pessoa, mas é um espírito, é uma potestade, é um principado. Mas ele está te dizendo: ei, ainda que o inimigo se levante contra você, tome posse da minha armadura, se revista dela. Não é lamentar o fato de ser fiel, mas é se posicionar, porque a fidelidade é uma garantia do Deus que tem aliança conosco. Sim, tem adversário, mas eu quero te lembrar que o destino dessa guerra já foi traçado. Vire para alguém e diga: a batalha está em andamento, mas o desfecho da guerra já foi definido. Ouve isso aqui, Albert, ouve isso aqui. Na Segunda Guerra Mundial houveram duas datas importantes. A primeira data, ela acontece em maio de 44. Quando as tropas dos aliados desembarcam nas praias da França e tomam aquelas praias. Aquele dia ficou chamado na história como o dia D. Como ficou chamado? O dia D. O dia D definiu o rumo da guerra. Depois do dia D já se sabe, a guerra é vencida. Porém, entre o dia D e o fim da guerra, ainda se vai quase um ano, até o dia que de fato as tropas nazistas se rendem. E esse outro dia é chamado de dia V. Entre o dia D e o dia V, houveram muitas e sangrentas batalhas. Mas o importante é que no dia D, a guerra foi definida. Quem ganha? No dia V, que foi o dia da vitória, o inimigo foi derrotado por completo. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tudo. E vou te explicar. A gente está em algum momento entre o dia D e o dia V. Como assim? No dia D, lá na cruz, Jesus definiu a vitória. No dia D, lá na cruz, Jesus já colocou que lado vence. O que a gente está é caminhando para o dia V, o dia da vitória, o dia em que a guerra acaba, o dia em que o inimigo se rende. O que eu vim te dizer é: nós já estamos com a vitória, nós só precisamos perseverar nas batalhas. Você já está com a vitória, você só precisa perseverar nas batalhas. Levante a tua mão e diga: tomando a armadura de Deus para resistir ao inimigo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus aqui? Um segundo momento que a Bíblia vai registrar a oração de Ezequias é esse que a gente leu. Ele ora a Deus quando está enfrentando um inimigo, e agora ele ora a Deus não com um problema externo, mas com um problema interno.
Ele está doente. Ele está enfermo. E a enfermidade é mortal. Todos os recursos da época se esgotaram. O profeta Isaías, que é o cara, vem visitar ele. E qual que é a palavra do profeta? Cara, vai ver teus documentos, ajeita aí as papeladas, plano funerário está em dia. Olha a conversa de Isaías. Imagina se sou eu em fazer a visita para o irmão. Falei, irmão, está tudo certinho, está pagando o plano funerário, assinou os documentos, tem que assinar, fez levantamento nos cartórios. Vocês iam falar assim, esse pastor é do diabo. Mas qual que foi a posição de Isaías? Isaías tinha uma palavra. Cara, você não vai escapar. Põe tua casa em ordem, chama teus filhos, organiza as coisas, passa a senha do cartão do banco para a mulher, para não ter dor de cabeça. Já organiza tudo aí, porque você vai morrer. Irmão, olha para mim. O que ele faz? A Bíblia diz que ele ora. Quando todas as portas e situações se esgotarem, ore. A oração é a porta que vai estar aberta sempre. A oração é a porta do teu pai, e a porta do pai está aberta. A oração é a porta que não vai se fechar. Quando todos os recursos se esgotarem, ore. Qual é a oração desse homem? A oração desse homem é uma oração enfrentando uma enfermidade, enfrentando algo interno, interior, nele, na vida dele. Talvez você está enfrentando um inimigo, talvez você está enfrentando algo em você, e Deus me mandou aqui hoje para te dizer, ore. A oração ainda tem resposta. A oração ainda opera milagres. A oração não se esgota. A oração ainda é a chance melhor que você tem. Ora. Ora e Deus vai te curar. Ora e Deus vai operar. Ora e Deus vai agir. Ora e Deus vai se manifestar. Ora e Ele vai operar. Ora e Ele vai mudar o destino. Ora e Ele vai mudar o decreto. Ora e Ele vai mudar o caminho. O Isaías deu o recado e está indo embora. Mas quando ele estava no pátio, estava chegando no estacionamento, olha que ele aperta ali o controlinho do carro. Pip. Deus fala com ele, volta. Volta. Voltar para quê? Já disse tudo que tinha que te dizer. Não. Tem oração subindo ali. Tem clamor subindo ali. Tem um crente orando e eu não vou deixar ele desamparado. Volta lá e diz para ele, eu vou acrescentar 15 anos. Ei, uma oração que não durou 1 minuto, trouxe 15 anos de vida, 15 anos de paz, 15 anos de saúde, 15 anos de prosperidade. Você não quer perder tempo orando, e eu vim te dizer que quando você ora, você ganha tempo. Você não quer se cansar orando, e eu quero te dizer que quando você ora, você se renova. Você não quer abrir mão de algumas coisas para orar, mas eu quero te dizer que quando você ora, Deus vai te encher de tanta bênção, e de tanto milagre, de tanto favor. Por que que a gente não ora, gente? Volta lá e diz para ele, vou curar. Ele vai voltar para minha casa. E eu vou acrescentar 15 anos.
Sabe o que ele está dizendo? Vou tirar a dor, vou devolver a fé e vou cuidar da vida. Posso ser profeta para alguém aqui hoje? É curto, médio e longo prazo. Deus vai resolver algumas questões hoje, vai resolver algumas questões nos próximos dias, e vai encaminhar algumas coisas que vão fazer a diferença para a vida toda. Eu vim declarar aqui hoje, Deus está agindo aqui, na próxima semana e ao longo da sua história. Declara comigo: hoje, antes do fim do mês, e toda a minha jornada já estão diante do Senhor. Quem crê nisso, diga amém, e dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. A terceira oração que a Bíblia registra sobre o profeta Ezequias, a primeira é quando ele enfrenta o inimigo, a segunda é quando ele está passando por um tempo de enfermidade, e a terceira é quando Ezequias se ensoberbece e cai no pecado do orgulho. Quando o seu coração se incha. E o problema do orgulho é que ele cria um rompimento entre você e Deus. Todo orgulhoso tem Deus como seu adversário. Todo humilde tem Deus como seu parceiro. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá muita graça aos humildes. O que significa resistir o soberbo? É literalmente que o soberbo vem andando, Deus põe a mão no peito dele e para ele. O que é ter graça na humildade? É Deus pôr a mão nas suas costas e te empurrar. Qual que é a diferença? Onde a mão de Deus está. Ao arrogante e soberbo, Deus põe a mão no peito e para. Ao humilde e quebrantado, Deus põe a mão nas costas e empurra. Qual que é o segredo de quem avança? Qual que é o segredo de quem continua no reino? Qual que é o segredo de quem está sendo impulsionado? Puxa, olha, cada ano que eu volto está melhor. Cada vez que eu vejo, avançou. Sabe o que é isso? A mão de Deus não está no meu peito bloqueando, está nas minhas costas me empurrando e dizendo: vamos filho, vamos filho, vamos filho, vamos filho, vamos. Mas o problema do orgulho é que ele exige de nós vigilância constante. Deixa eu te falar. O orgulho na vida do cristão é o único pecado que ele não vence definitivamente. A gente não vence o orgulho, a gente desmaia ele, Márcio. Como assim? Vou te explicar. Porque é o seguinte: o cara venceu a prostituição. Significa o quê? Parou de pecar na prostituição, largou a mão. Aí ele vem aqui e diz assim: eu abandonei a prostituição. A pessoa estava presa na maledicência. Aí ele rompe com a maledicência, ele para de praticar a maledicência, e ele vem aqui e diz assim: eu parei com a maledicência, eu venci a maledicência. Agora, o tal do orgulho você não vence, você desmaia ele. Porque se eu vier aqui dizer assim para vocês: irmãos, eu venci o orgulho, quem ressuscitou? Percebe? Que o orgulho é muito perigoso na nossa vida. Porque se eu falar assim: ô gente, está aqui uma pessoa, queria dizer para vocês e dar meu testemunho, eu venci o orgulho. Soou o quê? O orgulho você não vence, você desmaia ele. E você vigia, para que ele não suba a tua cabeça.
E a Bíblia diz que o coração de Ezequias se ensoberbeceu. Se ensoberbeceu pelas suas vitórias, se ensoberbeceu pelas suas respostas de oração, se ensoberbeceu pelos livramentos que Deus deu a ele. Mas ele orou e clamou misericórdia, e Deus retirou a condenação. Ezequias é um homem que orou para lidar com os seus inimigos. Ezequias é um homem que orou para lidar com suas dores. Ezequias é um homem que orou para lidar com seus pecados. Quem pegou a história? Diga: oração venceu os inimigos, venceu as dores e lidou com os pecados. Deixa eu te dizer, Deus tem uma vitória completa para a minha vida e para a sua vida. E tudo isso através de um processo de oração. Quando a gente permite que este processo de oração entre na nossa vida, não vai ter adversário de pé, não vai ter dor que prevaleça, nem pecado que continue te governando. Hoje Deus te trouxe neste lugar para te levantar como um guerreiro de oração. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Vai vencer a guerra, vai vencer a dor e vai vencer o pecado. Agora escute, eu vou compartilhar com vocês algumas verdades sobre oração. Quantos estão interessados nisso? Se você quiser tomar nota, eu vou numerá-las aqui rapidamente para você. Eu tenho usado as últimas quintas-feiras que eu tenho pregado para discipular a igreja e instruir a igreja em algumas questões. Eu sei que por muitas vezes a quinta-feira é aquela noite de inspiração profética, mas eu entendi que nesses dias Deus quer nos pontuar algumas coisas, e eu tenho ocupado o nosso tempo com isso, amém? Eu digo que essa não é a mensagem da multidão, essa é a mensagem dos discípulos. Jesus tinha dois tipos de mensagem, ele tinha uma mensagem para a multidão e tinha uma mensagem para os discípulos. E eu estou copiando ele, estou falando, isso aqui é uma mensagem que não é para a multidão, isso aqui é a mensagem para os discípulos. Eu louvo a Deus que vocês estão aqui, louvo a Deus que está assistindo agora, porque é sinal que vocês são discípulos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Anota, número 1. Sempre haverá distrações para a oração. É por isso que é importante, entra no teu quarto, fecha a porta. É por isso que Ezequias colocou o rosto contra a parede, que foi para não ver as notificações do celular. Sempre haverá disputa de atenção quando você for orar. Você vai ter fome, vai ter vontade de ir no banheiro, vai lembrar do e-mail que você não mandou, vai lembrar do WhatsApp que você não respondeu. Vai lembrar da série que você não terminou. Deus acabou de me revelar essa. Sempre haverá uma disputa de atenção quando você começar a orar. Coloque teu rosto na parede, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que te vê em secreto te responderá. Anota aí, em segundo lugar, não tente impressionar com palavras, nem pela quantidade, nem pela qualidade delas. Abre o teu coração e coloca diante de Deus tua realidade e tua necessidade, e creia. Não são as palavras, nem o volume, nem a qualidade, mas essas palavras vão fazer diferença na minha e na sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Número 3, o pai ouve em secreto, mas responde em público. Significa que você vai orar, parece que ninguém te ouviu. Você vai orar, parece que não tem ninguém ali, porque ele está discreto e em silêncio. Mas quando ele responder, vai ser barulhento e evidente. Vire para alguém e diga: não desanime no silêncio. Diga: Deus ouve quieto, mas quando responde, ninguém pode esconder. Próximo. Ouve. Exponha suas necessidades e preocupações. Faça ele saber. Amém? Não, mas Deus já sabe. Faça ele saber. Exponha, conte, diga,
e se prepara, você vai ver Deus agir nos detalhes. Eu estou autorizado por Deus a dizer isso hoje. Você vai ver Deus agir nos detalhes. Mas exponha para Ele a necessidade, exponha para Ele a tua condição. Você vai ver Ele agir nos detalhes. Aleluia. Próximo, anote. O Espírito Santo me mostrou isso hoje à tarde, vai. Quando você começar a orar, as equipes de socorro do céu vão se movimentar. Agora à tarde Deus estava me mostrando isso. A gente está vendo nesses momentos de tragédia, equipes sendo acionadas para socorro. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim: quando vocês começam a orar, eu começo a acionar minhas equipes de socorro aqui no céu. O anjo disse a Daniel: eu vim por causa da tua oração. Jesus disse: eu poderia pedir ao Pai e Ele enviaria legiões dos seus exércitos em meu socorro. Eu vim dizer para alguém: você está orando e o socorro do céu está se mobilizando. Você está orando e Deus está mobilizando suas equipes de socorro. Segura na mão de alguém e diga: essa noite equipes estão sendo acionadas. Eles vão agir na tua causa, vão agir na tua guerra, vão agir na tua alma, vão agir na... Alguém aqui para dar glória a Deus. O que vai acontecer é uma igreja que ora e vê o socorro de Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ei! Próximo. A oração é um avivamento de promessas. A oração é avivamento de promessas. Ela é a comunicação da necessidade, mas ela é também um avivamento de promessas. Quando você começa a orar, você começa a trazer vida às promessas, você começa a trazer som às promessas, você começa a reacender o fogo das promessas. Aleluia. Eu estou falando com aquela mãe que o seu filho tem promessa, mas ele está longe da igreja, e Deus está te dizendo: aviva as promessas. Ele vai ser pregador, ele vai ser do altar, ele vai ser da... Eu estou falando com aquela família que tem promessa de Deus, mas está passando batalha, e você começa a orar e dizer: Deus tem palavra para minha casa, Deus tem palavra para o meu lar. Deus está trazendo um avivamento de promessa enquanto você ora. Aleluia. Irmãos, é assim que a gente enfrenta a vida. Você as suas batalhas e eu as minhas. Às vezes a pessoa pergunta assim: você não se intimida em alguns auditórios? Às vezes. Mas sabe o que eu faço? Oração é avivamento de promessa. O Senhor disse que eu ia estar em lugares assim, o Senhor disse que eu ia falar com pessoas assim, o Senhor disse que eu ia compartilhar, o Senhor disse que ia me usar, o Senhor tem uma promessa. Aviva a promessa, aviva a promessa, aviva a promessa. Aleluia. O senhor não teme quando assina um contrato desse com a igreja, esse negócio que paga, que vai pagar, que compra pela fé, que constrói pela fé, como é que faz? Ei, não intimida não. Ei, o que eu tenho é promessa. Ele disse: eu vou te dar o lugar, eu vou levantar, eu vou trazer as pessoas, eu vou abençoar. O senhor tem medo de fazer o apelo e ninguém aceitar Jesus? O senhor não tem medo de orar e o doente não ser curado? Ei, deixa eu te dizer, quando eu oro, eu avivo promessas. Ele disse que ia salvar, Ele disse que ia curar, Ele disse que ia prover. Segura a mão de alguém e diga: orar é avivar promessas. Diga comigo: orar movimenta as regiões celestiais. O que são as regiões celestiais segundo a Bíblia? As regiões celestiais
são onde as batalhas espirituais acontecem, onde principados e potestades se posicionam para resistir anjos que trazem respostas. Quando a gente começa a orar, arcanjos com autoridade, anjos com resposta, principados e potestades são afrontados nas regiões celestiais, e o céu começa a se abrir sobre a igreja. Mais uma, para nós terminar, né? Quando você ora, você está fazendo um convite. E você está dizendo: Pai, participa. Eu preciso do Senhor. É um convite à intervenção de Deus. É uma confissão de fraqueza. É um gesto de rendição. Eu já tentei com as minhas forças. Eu já usei a minha sabedoria. Entra, Senhor. A oração, um convite para Deus agir. Põe a mão em alguém e diga: oração é um convite para Deus agir. É uma rendição do cansado. É uma confissão de quem chegou ao limite. Fica de pé. O que na sua vida hoje carece de oração? Pastor, meu coração e minha alma carecem de oração, porque eu preciso lidar com as minhas fraquezas e com os meus fracassos. O que na sua vida carece de oração? Pastor, minha família carece de oração. Nós temos enfrentado lutas. O que na sua vida carece de oração? Suas finanças? Seu ministério? Seu casamento? Sua saúde? Eu vim te dizer aqui hoje, aqui na igreja, ou quem me acompanha em casa, a oração é um convite. Entra, Deus. Entra, Deus. Entra, Deus. O que é oração? Oração é isso aqui, ó. Estende a mão. Pega aí na maçaneta. Pega na maçaneta. Pastor, que bobagem é essa? Se essa imagem ficar na sua cabeça, você vai entender. Pega na maçaneta. Abre a porta. Faz assim, ó. Deus, eu não dei conta. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho força. Deus, eu não tenho solução. Deus, eu sei que o Senhor pode. Deus, eu sei que o Senhor quer. O que é oração? É você abrir a porta e deixar Ele entrar. Por isso, enquanto você está levantando a tua mão e dizendo: Deus, entra na minha causa, entra na minha batalha, entra na minha família, pode acreditar, Ele vai entrar com poder. Oração é para quem cansou. Oração é para quem esgotou possibilidade. Oração é para quem não encontra remédio. Oração é para quem as contas não fecham. Oração é para quem não tem mais palavra, não tem mais ideia. Oração é para quem se rende e diga assim: eu me rendo. Será que a gente pode na noite de hoje tirar pelo menos alguns minutos de oração e dizer: Deus,
eu creio na tua intervenção, eu creio na tua operação, e eu creio nos teus sinais aqui neste lugar. Será que você pode começar a orar e dizer: Deus, isso vai prosperar, Deus, nisso a tua mão vai agir, Deus, nessa área eu vou ter resposta. Eu não sei se você sente o que o Espírito Santo está trazendo, mas começa a orar aí. Começa a orar aí onde você está. Começa a orar aí onde você está agora. Começa a orar aí onde você está neste momento. Oh Deus, levanta uma igreja de oração nesta casa. Levanta uma igreja de oração aqui neste lugar. Homens que Deus está restaurando a autoridade de oração dentro de suas casas. Empresários que amanhã vão entrar no seu negócio e sair profetizando. Mães que vão colocar as mãos sobre os seus filhos e declarar vitória. Deus que está entrando agora. Senhor, libera agora, Senhor, o Espírito que nos ajuda a orar, que nos conduz na oração. Como Ezequias, eu oro agora. Senhor, derrota o nosso adversário. Vence agora o nosso inimigo. Senhor, nós clamamos por tua graça e misericórdia. Senhor, nós clamamos por teu favor e bondade. Senhor, nós oramos neste momento agora e cremos que o Senhor está rompendo com as cadeias do inferno, e na autoridade do nome de Jesus, anjos estão sendo destacados em favor da igreja. Senhor, nós oramos agora, porque o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Senhor é o Deus de sinais, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus de respostas. Senhor, eu sei que o cativeiro do pecado está sendo quebrado, que o cativeiro do inferno na mente e no coração, toda a carnalidade, Senhor, todo o domínio do pecado pelo sangue de Jesus é quebrado. Toda a corrupção da alma pelas águas da palavra somos lavados. E a vitória da cruz é a vitória contra todo principado e potestade. Levante as tuas mãos e diga: nós somos o povo bendito do Deus Todo-Poderoso. Nós somos o povo vitorioso, escolhido por Deus. E diga: nesta noite, a minha vida, a minha família, meu coração, eu entrego a Deus, e recebo suas promessas, e avivo a memória das promessas. E eu creio que nestes dias haverão sinais, nestes dias haverão marcas de milagre em minha vida. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus e dê um aplauso bem forte ao Senhor.